A gente sempre fala aqui que os filhos são um reflexo dos pais, né? E aí eu tava me lembrando de uma história. O meu casamento com ela é o meu segundo casamento. Eu já tinha sido casada antes. E quando aconteceu a separação desse primeiro casamento, obviamente, eu me dei conta que eu tava repetindo exatamente o mesmo padrão da minha mãe. Inclusive de uma história que eu não sabia. Então eu tava repetindo um padrão inconscientemente de um padrão familiar. E quando eu penso nisso, penso nessa minha história, eu sempre fico muito atenta ao que eu faço, às minhas atitudes e como eu levo a minha vida, o que eu faço com a minha vida, para que os meus filhos possam ter o melhor de mim, possam ter o melhor exemplo de mim. Então, quando eu tô falando aqui, né, falei de relacionamento, mas enfim, o que eu queria dizer hoje, o que a gente queria dizer hoje, é que é muito importante a gente se observar, seja para nossa vida ser melhor, seja para que a vida dos nossos filhos e para que eles tenham um exemplo muito bom. Então, por exemplo, se o seu filho rói unha, é uma criança que rói unha, por que ela rói unha? Né? A gente observar as atitudes dos nossos filhos e entender por que eles fazem aquilo. Provavelmente tem uma ansiedade nesse lugar. E por que tem uma ansiedade numa criança tão pequena? Então tentar buscar nas situações, né? Tentar buscar nos comportamentos a resposta para aquele roer unha, né? É assim como esses dias a Aimee, ela me deu um susto, assim. Que ela tava de férias, então, né? Tá ficando mais tempo em casa. E aí, em determinado momento do dia, ela já tinha comido bala, já tinha tomado suco, já tinha comido bolacha, já tinha tetê e tudo mais. Aí chegou uma hora que ela falou, papai, me dá, sei lá, uma bala, um pirulito. Eu falei, não, filha, você já comeu muito doce hoje, não vai comer nada, não sei o que, tal. Passou 2 minutinhos e ela, papai, me dá alguma coisa então pra eu colocar na boca. Aí eu falei, ué, opa, tem alguma coisa rolando aí. E deve ser talvez, a gente tô observando ainda, mas deve ser talvez essa ociosidade por conta das férias. Na parte da noite. Né? No final do dia, principalmente, que não tinha mais muita atividade e tal, e ela tá ficando mais tempo em casa, então essa ociosidade deve estar trazendo uma ansiedade nela ou alguma outra coisa que ela precisa colocar alguma coisa na boca para ela ficar tranquila. Então isso é um comportamento que eu já tô observando, aqui ela já pediu também. Ela pede alguma coisa para colocar na boca. Então ou é a chupeta ou é alguma comida, ou qualquer coisa. Porque a gente tá diminuindo o uso da chupeta dela. Né? Então... tem isso também, e tem isso mesmo, porque final do dia a gente já gastou toda a nossa criatividade e nossa energia. Então chega no fim do dia, mas é uma coisa para se observar, né? Da onde tá vindo isso. E é muito importante a gente perceber isso nos nossos filhos, né? E como a gente acredita que esses primeiros anos são absolutamente o reflexo da gente neles. E são os anos que vão formar as principais características e crenças deles que eles vão levar para a vida toda. Vão levar para a vida mesmo toda. Que inconscientemente. Então é importante a gente ficar muito ligado, né? Por exemplo, eu vejo pais ou mães que falam mal dos seus respectivos cônjuges ou enfim, do pai ou da mãe da criança na frente da criança. Gente, isso é um pecado. E eu entendo, porque deve dar uma vontade louca de falar mal. Mas é muito importante não falar. Ou de, às vezes, desabafar com alguém que está em casa, né? Mas não dá para esse filho ficar ouvindo que o pai ou que a mãe, que eles não prestam em determinado aspecto. Porque, por mais que eles pensem que não, isso vai acarretar em algum momento. Em alguma coisa, seja na escolha deles lá no futuro de um relacionamento. Então, assim, que responsabilidade que a gente tem, né? É uma responsabilidade gigantesca, enorme. E é verdade, se a gente quer fazer o melhor pelos nossos filhos, a gente tem que ter essa observação e tem que ter essa disciplina, essa retidão, eu digo até retidão de caráter, assim, no sentido de você fazer o seu melhor, porque você pode se abandonar e pro seu filho não, nem você pode se abandonar, porque se você se abandonar, provavelmente seu filho vai refletir isso de alguma forma. E inclusive também nas atitudes que a gente tem com os filhos, que muitas vezes a gente traz uma memória dos nossos pais. Isso. Às vezes a gente cobra uma coisa do filho, ou um comportamento do filho, que o seu pai cobrava, sua mãe cobrava de você lá atrás, quando você era criança,
E você não sabe por que você está cobrando aquilo do filho. E às vezes eu me estranho e falo, nossa, mas eu tô falando isso pra Aimee, por que eu tô falando isso? Um exemplo super bobo assim, mas por que eu não posso deixar ela comer um pouco de doce antes do almoço se ela tá me prometendo que ela vai almoçar? E ela almoça, né? Então, por que eu não posso inverter isso? Porque é uma memória que vem lá de trás de um comportamento que não faz tanto sentido hoje em dia, né? Depende de como seu filho reage, né? Sim, também. Essa questão de você ser muito crítico com o filho, né? Ou ser muito autoritário com eles. Eu tento entender por que a Aimee tá fazendo aquele comportamento, ao invés de já ir e dar o esfregão nela, né? Você não precisa simplesmente definir sempre o que o seu filho vai fazer, né? Por exemplo, chegou na festa e quer tirar o sapato. Deixa eu tirar o sapato, qual o problema de tirar o sapato? A criança vai ficar mais confortável, não tem perigo, não vai cortar o pé? Então deixa, né? Ela não precisa ficar ali impecável, né? Então, por exemplo, seu filho tá comendo demais. Por que ele tá comendo demais? O que tem por detrás disso, né? Ele chora muito, né? Muita manha, né? Chora muito, berra muito quando fala e fica muito irritado. Por quê? Por que isso tá em excesso, né? A gente precisa ter uma verdade conosco, com a gente mesmo, e depois uma verdade para olhar para os nossos filhos, para entender o que tem na atitude deles e poder ajudá-los, nos ajudar eles, porque eu acho que, né, no final das contas todo mundo tem seus percalços, suas dificuldades na vida, mas eles são crianças, então assim, o que tá refletindo ali? Ter uma coragem, porque às vezes você olha para uma coisa, mas você não quer enfrentar aquilo, né, não quer enxergar, e ter de certa forma uma perspicácia assim com a questão, né? Então você vê, puxa, tá roendo muita unha, então não vou deixar, não, é só uma unha, vou deixar para outro dia. Tá com muito ciúme? Não, eu vou observar isso, então em que momento que ele tem muito ciúme, com quem? Né? E aí você começar a destrinchar essa história e ir voltando e para tentar enxergar qual é o motivo. Onde foi que eu fiz alguma coisa, ou que ele começou a fazer isso. Porque assim, onde é que meu filho começou a roer a unha? Isso. Né? Pra você perceber da onde veio o clique. E aí ver onde que a mudança vai acontecer na família. Quando ele começou a comer muito, né? Quando ele ficou muito ciumento, e às vezes até procurar ajuda mesmo, né? De uma terapia, enfim e tal. E espero que não precise chegar tanto, mas a gente tem que ter essa observação e esse olho vivo mesmo com os filhos, porque eles vão demonstrando pra gente, e são essas coisas que eles vão levar pra vida toda. São essas memórias, são essas crenças que eles vão criando agora, né? Principalmente até os 7 anos de idade, que eles vão levar. E quando eu falo crenças, é assim, as coisas que ele acredita que vão fazer bem ou que vão fazer mal pra ele, né, na vida. Então é isso, galera, um beijo, compartilhem, dê um like, ativa o sininho. E uma coisa, faça gente. Faça um comentário, fica aqui, vai no Instagram. Isso, também. Mas eu quero que vocês escrevam aqui embaixo pra gente, além de comentar aqui sobre esse vídeo, mas assim, o que é que vocês gostariam que o Cuco e Cachola falassem aqui? Quais os temas que vocês querem que a gente aborde? Enfim, escreve aí pra gente que a gente tá querendo também saber um pouquinho mais à vontade de vocês. Isso aí. Um beijo, tchau!